Olá, pessoal. Esta é a Igreja Nossa Senhora do Patrocínio em Itu, onde vamos nos casar. A nossa amiga Rita, que é responsável pela igreja, vai nos contar um pouco da sua história. Essa é a igreja Nossa Senhora do Patrocínio. Esse corredor são as obras do Padre Jesuíno de Monte Carmelo. O Padre Jesuíno de Monte Carmelo, ele veio de Santos para trabalhar em duas igrejas principais de Itu. A igreja Nossa Senhora do Carmo e a igreja da Candelária. Na Candelária, que é a igreja principal de Itu, lá tem obras dele aos 17 anos de idade e no Carmo aos 25 anos de idade. Cada obra, em cada local, ela tem uma tonalidade diferente. Aqui ele já era viúvo, elas são mais escuras. O Padre Jesuíno, ele veio, queria ser padre de imediato, mas ele era mulato, não houve essa possibilidade. Casou-se com uma ituana e após 10 anos de casado, vindo a ficar viúvo, pai de 5 filhos, ele entrou para a ordenação sacerdotal. Dos filhos dele, um faleceu, 2 foram padre, e o que não foi padre esculpiu Nossa Senhora do Patrocínio em madeira, porque era uma devoção que ele tinha muito grande, que veio da Europa essa devoção. Ele sabia que Dom João VI era muito devoto de Nossa Senhora do Patrocínio, e ele ia até o Rio de Janeiro conversar com Dom João VI para que pudesse ajudar, na época, ele fazer a Igreja do Patrocínio. Na época não era verba, era esmola que se dava, né, que se falava. Então ele tinha 2 casinhas na Rua dos Andradas, onde ele locava essas casas, com dinheiro ele ia fazendo as obras aqui. O Padre Jesuíno, ele era muito à frente do tempo dele. Ele era mestre de obra, músico, compositor, arquiteto, e ele fez toda a igreja com os filhos. E chegou a falecer em 1819, 1 ano e 4 meses antes da igreja ficar totalmente pronta. Então quem terminou aqui a igreja foram os filhos dele, né? Aqui seria o autorretrato do Padre Jesuíno de Monte Carmelo, essa foto aqui de São João da Cruz, seria um autorretrato dele. E ao lado contrário seria um autorretrato de sua filha Inês, que também foi freira. Ah, esta era a filha dele. Exato. Tá. Em 2020, se completou 200 anos da Igreja do Patrocínio, e o ano passado, em 2022, nós conseguimos levar essas obras para o Museu Afro-Brasileiro, lá em São Paulo, no Ibirapuera, onde ficou 6 meses expostas todas essas obras, uma exposição de Mário de Andrade e Padre Jesuíno de Monte Carmelo. Então, algo que está tão aqui, fechado em Itu, nós conseguimos levar para São Paulo para que todas as pessoas pudessem também apreciar essas obras de arte do Padre Jesuíno de Monte Carmelo. Agora a Rita vai acender a igreja aos poucos para a gente ter uma noção, desde a igreja às escuras até a igreja completamente iluminada, como vocês vão ver no dia do casamento. Esta é a imagem de Nossa Senhora do Patrocínio, que era o sonho do Padre Jesuíno ter a capela de Nossa Senhora do Patrocínio. E ela foi toda esculpida pelo filho do Padre Jesuíno de Monte Carmelo, o Eliseu. Ele foi o único que não foi padre, mas a gente acredita que ele estava muito à frente ajudando o pai dele nessa obra grandiosa. O que se comenta muito aqui no Patrocínio é a questão da acústica da igreja. Como o Padre Jesuíno ele era músico também, compositor, então todas as pessoas que vêm tocar na igreja se surpreendem com a acústica da igreja. Daí em 1858, o Dom Joaquim, que era o bispo da província de São Paulo, em suas caminhadas, ele sentiu necessidade que as mulheres tivessem instrução. Havia colégio para os homens, mas para as mulheres não havia. Então ele pediu para que aqui, em Itu, se formasse o primeiro colégio interno feminino no estado de São Paulo. Para isso, ele pediu que a França mandasse para nós aqui as primeiras irmãs. E em 1858 chegou as primeiras irmãs. A primeira irmã que chegou
Eram 6, uma morreu na viagem, em Cabo Frio, Maria Basília, que ela teve um resfriado muito forte e ela não pôde vir até aqui. E Madre Teodora, lá na França, ela, em suas orações, sentiu Deus tocar no coração dela e dizer para ela que o campo de batalha dela seria o Brasil. Então ela chegou aqui em 1859, Madre Teodora, para ser a primeira superior no ensino no estado de São Paulo. Dificuldade que ela teve na fala, porque ela era francesa, dificuldade que ela teve quando se sentou com o bispo disse: me mandaram uma criança. E ela, com muita humildade, falou assim: eu vim para ajudar. 6 meses depois, o bispo retirou o que tinha dito e viu o quanto ela era grandiosa. Daí, em 1860, ela viu e percebeu que só ficava aqui filhas de fazendeiros e pessoas com posses. E ela não entendia porque as escravas não podiam ter a mesma educação. Então ela bateu de frente com todos os fazendeiros, e eu particularmente acredito muito que Dom Joaquim, ele ajudou nessa conversa com os fazendeiros e montou uma sala para que as filhas dos escravos pudessem ter a mesma educação dos brancos. Madre Teodora, ela tinha uma coisa muito grandiosa com ela, que ela acreditava muito na providência de Deus. Quando alguém vinha, pedia algo, ela dava o que ela tinha. E as pessoas, as irmãs que estavam com ela falavam assim, ela falava, Deus proverá. Diz que no mesmo dia uma carroça passava e devolvia o que ela tinha dado, porque ela sempre dava, nunca esperando receber nada em troca. Isso que é bonito, né? Não esperar receber nada em troca. Uma doação sincera e que sempre era depois recompensada. Porque ela acreditava na providência de Deus. Eu acho tão forte essa palavra assim, Deus proverá. Eu acredito muito nessa palavra, Deus proverá, porque a partir do momento que a gente entrega para Deus, ele realiza as obras na vida da gente, né? Na nossa vida, porque é muito claro o quanto ele pode fazer por nós. E Madre Teodora, ela foi assim, uma pessoa de muita oração. Ela passou por bastante dificuldade. E hoje aqui nessa igreja, o central dela é a obra social que existe. Ela sempre se preocupou com a obra social. Tem até hoje, Rita? 260 crianças. Puxa. 260 crianças com turno escolar, que as crianças estão desde 1965 aqui. Aqui, quando era na época que era escola, na época de Madre Teodora, também houve a época das crianças órfãs, que as irmãs recolhiam aqui. Então teve muito órfãos que foi criado aqui também, né, nessa parte do convento, que era tudo convento, era convento, noviciado. Isso depois que a Madre Maria Teodora chegou? Ela chegou, ela montou tanto escola para as mulheres estudarem, como também noviciado, formou freiras, né? Ah, tá. Ela formou as freiras aqui também. A faculdade que hoje tem ao redor, quem montou foi as Irmãs Cidade, que elas prepararam aqui, era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Nossa Senhora do Patrocínio. Porque elas vieram para ser educadora aqui, né? Sim. Então, de início, elas montaram a faculdade. Agora a Rita vai mostrar o corredor da memória, uma área mais discreta da igreja. Esse ponto é esse Dom Joaquim. Dom Joaquim foi o responsável para trazer as primeiras irmãs aqui e ser o primeiro colégio interno no estado de São Paulo. Ele morreu em 1861. Como as irmãs chegaram em 1859, eu sinto que Dom Joaquim, ele entendeu o chamado de Deus para isso e escutou para que ele pudesse formar as primeiras irmãs aqui no primeiro colégio interno. Foi ele que, a princípio, achou muito jovem a Madre Maria. Ele achou muito jovem a Madre Maria Teodora quando chegou aqui. Ele entendeu a Madre Maria Teodora aqui nessa salinha. Isso aqui é inédito, tá? Ah, é? Aqui nesta sala? É poucas pessoas que entram aqui. Ele atendeu a Madre Teodora Olha, aqui. que privilégio. Nessa sala.
E daí ele colocou, Sala linda. e achou que era uma criança. E ela falou assim, com muita humildade, eu vim para ajudar. Eu só vim para ajudar. 6 meses depois, ele colocou ela no cargo de superiora, porque viu a capacidade dela, viu o quanto ela tinha para oferecer, né? E aqui já é a foto dela, o quadro dela mais idosa, né? Mais idosa. Hoje aqui nós recebemos muitas pessoas que pedem graças para a Madre Teodora, que ela está em processo de beatificação, ela já é venerável, foi estudada todas as virtudes dela e ela recebeu por unanimidade o título de venerável em Roma. Então, para ela ir para a igreja ser venerada, veio todo o postulador de Roma, houve todo um preparo para que ela pudesse ir para a igreja ser venerada. Hoje, eu como funcionária, já há 15 anos, eu entendo o quanto é importante ela estar na igreja, porque tem pessoas que saem do hospital, passam aqui para agradecê-la. Então, mesmo? tem uma facilidade para chegar e já estar no túmulo, né, da Madre Teodora para agradecer. Ah, E as ela graças- está Ela está na igreja. Na igreja. Ela mora na igreja. Ela fica ali na igreja, nós vamos até o túmulo dela. Em 1650 é a data das Irmãs de São José em Chambéry, na França, quando foi feito o projeto. E esse é um duque que ele ia até esse duque, que era uma autoridade, que também tinha o mesmo sonho de trabalhar, de falar, né? Aqui houve aquele sistema de claustro das freiras? Presas, não. Agora vocês vão conhecer o pátio interno da igreja e do colégio. Nesse pátio existe essa mangueira, que ela tem 160 anos de idade, quando a vida normal de uma mangueira é de apenas 80 anos. A igreja, apesar de ter traços do barroco e neoclássico, ela não pode ser classificada em nenhum desses estilos. Esta igreja é considerada uma das mais originais do Brasil, onde vocês vão poder observar inúmeras obras de arte, desenhos, entalhes, pinturas, coisas realmente muito bonitas. Observem logo acima da nave principal, em cima do altar, um teto de coloração azul. Ele simboliza o céu e é muito bonito de se ver ao vivo. Os trabalhos de entalhe são muito elaborados e o padre jesuíno, que começou de uma maneira completamente autodidata, ele foi um artista de grande expressão em todos os aspectos. A partir daqui, o áudio fica muito ruim, é muito difícil ouvir o que a Rita fala, então eu vou gravar um áudio para explicar o que ela disse. Nesse ponto, logo abaixo do quadro da Madre Teodora, é o túmulo dela, é onde estão os restos mortais da Madre. E a Rita está me explicando que a Madre hoje, ela tem o título de venerável. Para uma pessoa chegar a santo, tem que passar pelo título de venerável, depois pela beatificação, em seguida pela canonização. E ela, depois de um processo feito em Roma, ela obteve o título de venerável. Sempre tem essas flores aí embaixo, no túmulo, e sempre são flores trazidas pelos fiéis. E todos os anos, na data do falecimento da Madre, às 15 horas, independente do dia da semana em que isso ocorra, vem muitas excursões de fora para prestar as homenagens para a Madre Maria Teodora. A Rita também me contou vários milagres atribuídos à Madre Maria Teodora. E realmente é muito interessante a história da Madre, desde que ela saiu da França muito jovem, vindo para o Brasil sem falar português, ela tinha dificuldade na língua e conseguiu se estabelecer e deixar uma obra muito bonita mesmo aqui na nossa cidade. Vocês vão ter a oportunidade de ver pessoalmente o túmulo dela, o quadro, porque onde a gente está, onde eu estou com a Rita, é exatamente a entrada por onde a Cláudia
vai entrar no dia do casamento. Na Galeria dos Quadros, todos foram... Todos os quadros, o Padre Jesuíno de Monte Carmelo que fez esses quadros, todos. Que maravilha. São quadros que têm mais de 200 anos, a igreja em si ela é toda tombada e os quadros também são tombados. Nós recebemos autoridades responsáveis, uma ou duas vezes por ano, para verificar como anda o patrimônio, como está sendo cuidado o patrimônio. Então, o tombamento dela é de primeiro grau, ou seja, não se pode fazer nada fora, nada interno, sem a autorização de uma autoridade. Tudo que tiver que fazer aqui tem que ter todo um laudo técnico, tem que ter toda uma autorização e é um restauro. Restauro a gente sabe que o custo é muito alto, né? Então o que nós trabalhamos hoje aqui nessa igreja, a abertura para casamento, a necessidade que houve para nós é muito importante, é que também o pessoal de foto tenha cuidado, o pessoal de música tenha cuidado, porque para que daqui 25 anos o casal que casou hoje aqui, ele possa também estar comemorando as bodas dele, né? Então nós gostaríamos que ficasse da mesma maneira e quem casa entende a importância de se cuidar, de se zelar a igreja para que ela possa permanecer intacta, né? Na realidade, a igreja ela carrega uma história por trás, não é apenas uma arquitetura, não são apenas imagens, esculturas. Exatamente. Tem todo um fundamento histórico por trás, né? Exatamente. Por que a igreja é assim? Não é simplesmente para ficar bonito, não. Tem muita fé. Tudo isso foi feito com amor, com fé, com carinho e com muito zelo, né? E já teve convidados de casamentos que eles demoraram para ir embora. Eu comentei, o senhor não vai embora? Ele falou assim, eu quero eternizar esse olhar, porque eu não sei quando eu retorno. Então eu quero eternizar, que era de outro estado, tudo. Então as pessoas quando chegam aqui, o que eu percebo e que eu já ouvi de vários, se sente abraçado, acolhido pelo patrocínio, né? Que maravilha. A Igreja do Patrocínio é um local que ela acolhe as pessoas, então por isso eu convido a todos que venham conhecer a Igreja do Patrocínio. Serão sempre muito bem-vindos à Igreja do Patrocínio, conhecer essa história, conhecer toda a nossa obra social e conhecer o quanto é importante esse patrimônio histórico que é de todos nós. Agradeço muito, Rita, a sua receptividade, a nossa conversa e o seu tempo para contar para os nossos convidados o porquê que nós escolhemos a Igreja do Patrocínio. É por conta de tudo isso que você contou para nós hoje. Muito obrigado, fica com Deus. Gratidão. Aqui a Rita me mostrou o quarto da Madre Teodora. A cama dela, a escrivaninha, as canetas que ela escrevia, os livros. E esse quadro é da casa dela em Chambéry, na França. Ela trouxe e ficava no quarto dela. Ela se acidentou e passou muito tempo na cadeira de rodas. Esse era um dos sapatos que ela usava. Ela realmente era uma freira muito simples, singela. Ela usava até o final. Essa caixa tem as vestes dos restos mortais dela. Estas lindezas são as crianças alunas do colégio. Essa placa traz uma frase da Madre Teodora que veio para o Brasil em meados do século XIX, ainda nos idos de 1800 e tanto, e é uma frase da época do Império que ainda na República vale muito para o nosso Brasil. Aqui terminamos uma parte da história da igreja onde vamos nos casar e Cláudia e eu esperamos vocês ansiosamente no dia 29 de abril. Um grande beijo a todos.